Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Quero dar sequência às ministrações que nós íamos estudando aqui. E hoje eu quero trazer uma palavra a respeito ainda do preço do amanhã, dentro dessa série de mensagens. E na semana que vem nós vamos estar finalizando essa série, essa minissérie, né? Falando a respeito do tempo. E Deus colocou algo no meu coração hoje, para falar a respeito de uma área do tempo, que talvez seja a área que mais mexa conosco. Talvez essa área do tempo, nós temos dificuldades na administração do tempo, e nós já vimos isso. Nós temos algumas questões que não paramos para pensar, a respeito de quanto o tempo passa rápido. Mas eu quero olhar por um outro viés hoje, juntamente com você. E eu quero falar a respeito do tempo de espera. Só de falar dá 3 tipos de arrepio. Tempo de espera. Gente, nós temos uma grande dificuldade entre as coisas que se iniciam e o fim delas, entre as coisas prometidas e as coisas conquistadas, entre o momento em que nós recebemos uma proposta ou mesmo uma promessa de Deus e o tempo em que ela se cumpre. A dificuldade no intervalo, e o intervalo tem sido muito determinante na vida das pessoas. Por isso, eu gostaria de pegar um pequeno texto da Bíblia, e em cima dele, por conta do tempo, que também é pequeno, nós conversarmos um pouco. E ele está escrito em Gênesis, no capítulo 37. Para você que tem a sua Bíblia, Gênesis capítulo 37. Se você estiver procurando do meio da Bíblia para frente, você precisa muito vir no Start. Muito, rápido. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 37, versos 5 ao verso de número 8. Nós queremos falar um pouquinho de José, trazendo uma parte da vida dele. E diz o texto: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho, que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos, ou feixes, no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam para o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós?
tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Por que que eu li esse texto? Que é tão pequeno diante da extensão de que se pode falar a respeito de José, o garoto que foi para o Egito vendido por seus irmãos. Porque José inicia toda a sua história com um sonho. Assim como, quem sabe, nós iniciamos as nossas histórias com um sonho. Que viemos para Jaraguá do Sul com um sonho. Ou para a cidade onde você mora. Você chegou com um sonho. Você veio para o estado de Santa Catarina com um sonho. Você veio para essa igreja, recebeu Jesus, você teve um toque de Deus e isso iniciou, quem sabe, um sonho. Nós viemos a partir de um sonho, de alguma coisa que você idealizou, de uma promessa que você recebeu, de algo que trouxe um start na sua vida. E José teve um sonho. Deus deu a ele um sonho. Ele não simplesmente sonhou, não é sonho de barriga cheia, não é um sonho qualquer. A Bíblia diz que da muita ocupação vêm os sonhos, sabendo de que muitos dos nossos sonhos vêm realmente das coisas que nós meditamos antes de dormir, ou que estamos envolvidos, mas existem sonhos que são de Deus. E esse garoto, ele sonha um sonho. Ele tem uma visão de Deus em sonhos. E o sonho que ele tem, ao contar para os seus irmãos que já não gostavam muito dele, ficou difícil a situação. Porque realmente parecia que ele estava exaltando-se. O meu feixe ficava em pé, o de vocês se dobrava diante do meu. E os irmãos começaram então a conspirar contra ele para que esse sonho não acontecesse. E se você perceber, lendo a Bíblia a partir de Gênesis 37, você vai ver que, dá uma pausa ali no 38 para falar de Judá e Tamar, depois do 39 continua falando a respeito de José, e vai seguir até o final do livro de Gênesis falando de José. E José, logo depois disso, de contar esse sonho, conta outros sonhos, os irmãos ficam mais irados ainda, e jogam ele no poço, arrancam a sua túnica, que era uma túnica linda que ele tinha ganhado do papai, vendem ele para os ismaelitas, que vendem ele no Egito, que vendem ele para Potifar. Potifar era capitão da guarda de Faraó, ou seja, um homem de um alto escalão, da maior nação da época. Dentro da casa de Potifar, ele começa como escravo raso, e ele vai subindo pelo seu caráter, e porque Deus prosperava ele em tudo o que ele fazia. Não tinha se cumprido o sonho na vida dele ainda, mas Deus o prosperava em tudo o que ele fazia. Ele passa a ser o chefe da casa, ele passa a ser o empregado mor da casa, o mordomo da casa. Ele cuida muito bem. Quem já frequenta a igreja há mais tempo sabe que a mulher, a patroa, coloca os olhos nele, fica encantada por ele, por tudo o que ele é, por tudo o que ele representa, pela dignidade dele. Ela o deseja, ele foge dela, ela o calunia, o seu patrão o coloca na prisão. Ali ele passa mais um tempo, e passando mais um tempo na prisão, Deus o abençoa dentro da prisão, porque ele é um homem de Deus, porque ele estava injustamente ali, mas mesmo estando injustamente, Deus não o poupou de estar ali. Ali passa-se um tempo, e ele interpreta o sonho de um copeiro e de um padeiro, que foram pegos numa investigação, colocados ali, que sonharam um sonho, que ele interpreta o sonho deles pela manhã, e assim como ele falou, em 3 dias, um foi morto, o outro foi restaurado o seu cargo. Essa pessoa, quando está saindo, ele diz: por favor, lembre de mim, quando você estiver diante de Faraó. A pessoa esquece dele. Passa mais um tempo, até o dia que Faraó sonha um sonho, e ele
pergunta se não tem ninguém que possa interpretar. Então o copeiro lembra de José que está lá na prisão. E só então ele é chamado, e você conhece a história, ele interpreta o sonho do rei. E o rei agora fica tão grato que o coloca como administrador ou governador de todo o Egito. Ele se torna o primeiro ministro, ou seja, quem manda e desmanda. Só que para isso acontecer, desde o sonho, quando ele foi vendido, até que tudo se restaure, se passaram 13 anos. Ele foi vendido aos 17 anos. Quando ele tinha por volta de 30 anos, foi quando ele foi tirado da prisão. Quando ele interpretou os sonhos daquele copeiro, dizem alguns historiadores que passaram-se 2 anos que ele foi esquecido lá, naquela prisão. 13 anos. 13 anos de sofrimento. 13 anos longe das pessoas que ele realmente amava, do seu pai, do seu irmãozinho. 13 anos. Gente, nós não estamos às vezes capacitados a sofrer por 13 horas. Imagina 13 anos. Mas entre aquele momento e o momento em que tudo se cumpriu, houveram momentos em que Deus agiu na vida dele, mostrando de que Deus era com ele. Houveram provações para que ele pudesse provar de que também ele estava com Deus. Porque às vezes Deus está conosco, mas nós não estamos com Deus. Isso vai nos afastando a ponto de daqui a pouco Deus não estar mais conosco também. E a grande dificuldade, talvez seja para muitos, realmente o tempo de esperar que as coisas aconteçam. O tempo de esperar concretizar-se o que Deus falou, continuando crendo de que foi Ele. Quando eu li aqui, pela primeira vez no começo dessa série de mensagens, Eclesiastes, lá dizia: há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo para cada coisa, mas o tempo de espera é uma das coisas mais angustiantes que existem. E nem sempre foi tanto assim quanto é hoje. Sempre foi difícil esperar, eu imagino. Mas nos dias de hoje, em que as coisas são tão aceleradas, tornou-se pior. Tornou-se pior ainda esse tempo de espera. Precisamos aguardar que algumas coisas acontecerem e ficar no Senhor enquanto elas estão acontecendo sem que a gente veja. Todas as vezes que Deus nos coloca em um processo, nós parece que estamos em stand-by, nós estamos num aguardo, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. O grande problema é que nós interrompemos muitas vezes este processo, porque aceleramos as coisas, porque queremos elas logo. Pense um pouco, quão difícil é difícil, mas as pessoas conseguem conter-se, na maioria das vezes, na espera de um filho. Você descobre a gestação, então começa a ansiedade. Como será a criança? Será que está tudo bem com ela? Meu Deus, e aí vai chegando o último mês, aquelas últimas semanas, e a mamãe já não consegue dormir direito, e ela precisa ajeitar-se, e tal, e a ansiedade batendo. O que se faz? Se vai lá e, não, vamos tirar de uma vez, ou se espera o tempo. O que se deveria fazer? Esperar o tempo. Há um tempo determinado, há um tempo correto. Você não chega e diz assim, não aguento, 9 meses é demais, com 6 já vou tirar. Poderia, acho que o médico não vai fazer isso, mas essa criança não viria para o teu colo, teria que ir para uma incubadora, ficaria numa UCI, correndo risco de morrer, por causa da tua ansiedade. E aquilo que parece ilógico de nós pensarmos, talvez seja o que mais aconteça com coisas que nós gestamos espiritualmente. Quantos de nós estamos gestando um milagre, estamos gestando uma bênção? Você está gestando um casamento, você está gestando um relacionamento,
você está gestando um namoro, mas você pode acelerar as coisas e trazer morte para aquilo que no tempo certo seria vida. Presta atenção. Você pode trazer morte para uma coisa que era para trazer vida, para algo que traria alegria para você, mas que de repente pode ser motivo de tristeza. Temos a angústia, a dificuldade de esperar alguém chegar, e obviamente que dependendo da situação, aumenta a angústia no tempo de espera. Alguém aqui vai fazer recordação disso. Nos dias de hoje, os pais, de madrugada ou à noite, enviam uma mensagem de WhatsApp para os seus filhos dizendo: aonde você está? E o filho responde: eu ainda estou aqui, pai. Selfie. Estamos aqui na casa de fulano. Logo nós vamos. E eu vou chamar um Uber. Na minha época, a mãe não dormia, porque eu saía. Muitas vezes, quando ela dizia não vai, e eu saía. Só que ela não dormia enquanto eu não chegasse. E o melhor som era escutar o som das chaves abrindo a porta. Sabe, o molho de chaves. E então os pés passando pelas madeiras da casa e rangendo. E a mãe lá já sabendo: esse é o andar do meu filho, ele voltou para casa, eu posso dormir. Aquele tempo de espera que muitos de nós provocamos na nossa mãe. A dificuldade de dormir na vovó, que orava pela tua vida enquanto você estava fora fazendo tudo de errado. E que muitas vezes salvou a nossa vida. Tempo difícil de esperar. Mas cada vez que o filho voltava para casa era uma resposta de Deus. Uau, Deus ouviu as minhas orações. Meu filho voltou para casa. A espera por notícias. O tempo é difícil quando nós precisamos de uma notícia e essa notícia não chega. Estamos querendo saber o boletim médico. Espera por resposta. E aqui nós começamos a perceber já que existe uma angústia que é normal dependendo da situação. Mas vivemos num mundo tão acelerado que a pessoa manda uma mensagem hoje para o aplicativo do outro e chegou a mensagem, deu 2 risquinhos naquele negócio e a pessoa não para de segurar o celular, mas não responde. Se ficar azul, meu irmão, aí o Satanás fica louco mesmo. Se ficou azul e o caba não respondeu, misericórdia. E eu já quero te pedir perdão, sabe por quê? Porque às vezes eu estou trabalhando no computador, eu abro aquele WhatsApp no web, aí aparece assim, pastor online, e eu não respondo. Eu fico imaginando como eu devo atribular as pessoas. Está online e não responde. Dependendo com quem eu estava conversando por último, pior ainda, né? Porque está aberto e parece que eu estou visualizando tudo, e eu não estou. Esqueci de fechar antes de sair. Mas tem mais 1 milhão de motivos. Quantas vezes eu estou recebendo, e tem gente que não sabe escrever uma mensagem e enviar. Ele faz assim: oi, tudo bem? E vai enviando. Hoje, pá. Eu queria, pá. No teu celular, se tiver só para cá, trim, 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 trim. Aquilo vai. Porque quer uma resposta rápida. E às vezes tu está aqui do outro lado resolvendo um problema seríssimo e tu não consegue nem pensar em falar com mais ninguém, porque tu precisas. Só que quem está do outro lado não sabe. E esse tempo vai mexendo com a pessoa, vai mexendo e vai mexendo. E se tem uma coisa que Satanás é especialista, é mandar seta na mente. A pessoa iniciou uma conversa, tu não sabe aonde o outro está, o que ele está fazendo. Se está cuidando das crianças ou não está, se está trocando uma fralda ou não está, tu não sabe, mas a pessoa é tão gentil, ela fala: oi, tudo bem? E colocou, e está aqui cuidando da criança, e aí tu começa a descrever, e vai, e a pessoa não responde, aí o bicho já começa aqui, olha só, a consideração, quando aí eu respondo rápido, mas para mim é sempre assim, cara, isso é mensagem do inferno,
Não deixa o bicho jogar essas mensagens na tua cabeça. Quantas vezes nós já começamos a ter um preconceito a respeito do outro que está do outro lado, mas eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei nem como ele está. E aí eu interrompo esse tempo que deveria ser o normal de espera, e permito que no tempo de espera, até que a resposta venha para mim, eu já me enferme, eu já fique enfermo por conta da minha ansiedade. E a minha ansiedade tem um poder de fazer com que a minha interpretação sobre o que a pessoa vai responder para mim, faça com que eu pense que ela está chateada comigo, porque ela responde, tudo bem, que seria assim, tudo bem, mas na minha interpretação, que já estou esgotado de tanta ansiedade, assim, tudo bem, mas por que responder desse jeito? O tempo de espera pode determinar muito a teu respeito, e de como você vai responder ao outro, porque a ansiedade nos faz, muitas vezes, sair do tempo, e é um problema quando você mexe na linha do tempo. Vamos falar de linha do tempo aqui, quem é mais nerd aqui já vai viajar agora. Quando você mexe na linha do tempo, tem um preço. Quando eu altero a minha linha do tempo, quando eu deveria esperar, mas eu não quero esperar, eu saio aqui e vou resolver com as minhas próprias mãos, vai ter um preço. Você pode até alcançar o que você queria antes, mas vai ter um preço. Às vezes Deus quer que você espere, não fale, mas eu não aguento, eu sou obrigado a falar, e aí eu conquisto aquele meu primeiro momento de glória por ter falado, e daqui a pouco, o resultado de tudo aquilo. Será que José deveria ter contado para os irmãos? Ou será que a ansiedade dele fez com que ele contasse e isso gerasse algo que não deveria ter sido gerado? Por que Jesus fazia milagre e dizia assim, não conta para ninguém? Porque Jesus não queria acelerar um tempo, que era o tempo de ir à cruz. Ele precisava de mais tempo para completar uma obra, para que o tempo fosse perfeito, para que ele fosse à cruz e então realizasse tudo que deveria ser realizado. Mas ele não queria que adiantassem o tempo, então ele dizia, não conta. Mas gente, se a gente fizer um milagre, o que nós faríamos com a pessoa? Diz assim, meu irmão, conta para todo mundo, usa a tua rede social e pá, que é para glorificar Jesus. Não a minha vida, claro que não. Nem me mencione @bjmartins, não precisa. Às vezes nós aceleramos o tempo de contar as coisas. Deus está dando alguma coisa para ti, é revelação, mas é para ti e é para um tempo, mas não é agora. E a gente adianta o tempo, adiantamos as coisas, e isso nos faz pagar um preço alto depois. Por quê? Porque muitas vezes perdemos a bênção, que no tempo certo seria maravilhoso. Você pode aguardar o tempo de vida ou acelerar ele, você pode guardar um segredo, ou você pode contar ele antes do tempo, você pode esperar o tempo certo para dizer as coisas, ou você pode se adiantar e estragar tudo. Você vai ser tentado no tempo de espera? Vai, mas ou você murmura, ou você segura e tenta entender o que Deus está fazendo nesse tempo. Tem vezes que nós precisamos agir, mas tem vezes que nós precisamos aguardar, e nem sempre aguardar quer dizer não fazer nada. São duas coisas diferentes. Aguardar e não fazer nada são coisas diferentes. Você vê alguém no ponto de ônibus, o que essa pessoa está fazendo? Está fazendo nada. Não, ela está aguardando o ônibus. Então ela está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque se ela sai dali e ela diz, não, eu vou ali na lanchonete, e quando ela volta, o ônibus já foi. Ela saiu da posição onde ela deveria ficar aguardando. Isso aqui é forte, hein? Quanta gente que está aqui esperando alguma coisa da parte de Deus, mas virou as costas e foi fazer outra coisa. Saiu da posição, e o trem da bênção passou, e o ônibus da bênção passou. E agora você vai ter que esperar um novo ciclo. Você vai ter que esperar um novo ônibus, uma nova oportunidade. Se você chega no ponto antes, você espera demais.
Se você chega depois, você perde. Existe um tempo certo para cada coisa. Existe um momento correto. Quantas pessoas que vão ao médico tem que ficar lá esperando, né? E olhando aquela benção daquela TVzinha lá, chamar o teu nome. Mas se por um momento você se distrair, e quanta gente se distrai, chama lá o nome, chama a senha, e você está tão distraído, com tantas outras coisas, que daqui a pouco assim, já está em 650, mas cadê os 630 que ninguém chama? Aí alguém diz, não, chamou umas 10 vezes ali, aí depois já, sério? Não, ninguém chamou. Onde é que você estava? Você criou um lapso do tempo, você estava em outro lugar. E é assim no mundo espiritual, assim é na vida também. Nós não aguentamos o tempo de espera. A Bíblia fala de 10 virgens que estavam esperando o noivo, mas todas elas tiveram sono, todas elas dormiram. Só que no momento de despertar, 5 delas estavam preparadas para se despertar e para encontrar o noivo, e 5 delas não puderam entrar. É um grande perigo, porque o tempo, ele não aguarda, ele não retrocede, exceto no momento bíblico em que o Senhor faz o sol parar, que nós podemos dizer que o tempo parou, mas o tempo não para. Quantos que têm dificuldade de esperar o processo normal das coisas? Quantos pulando processos? E quantos que nem começam nada na vida, porque não querem esperar o processo? Tem que estudar, meu Deus, nós temos que crescer, a gente tem que evoluir. Ah não, 4 anos numa sala de aula, não, para mim não dá. Não, nem vou. E quanta gente que tenta pular o processo. Tem gente que compra diploma, tem gente que compra prova pronta, tem gente que faz de tudo. Sempre haverá um preço quando você quer cortar a linha do tempo. Você pode conquistar, sei lá, emagrecimento, através do cuidado, de exercício e tudo mais. Você pode ir uma cirurgia, mas tem um preço. E não é só o preço financeiro, existe um preço para o teu corpo. Todas as vezes que você quer acelerar o tempo, você pode perder algo. E você pode, pensando que está pegando um atalho, pegar um caminho bem maior ainda. Não pule os processos. E não deixe de passar pelos processos por causa do tempo de espera. Porque é no tempo de espera que Deus vai trabalhando em nós. José precisou passar por um tempo de espera. Ele vai ali para a cova, ele é vendido. Ele agora chega no momento da vida que, uau, parece que as coisas estão melhores agora para mim, eu estou prosperando aqui. Daqui a pouco ele vai de novo para outro processo que é de cadeia. E passa por tanta injustiça, e Deus está trabalhando nele, porque era necessário esse tempo para que Deus aperfeiçoasse ele. Deixa eu dizer algo para ti, o tempo que você está vivendo agora, que você não está entendendo, você está dizendo, mas por que isso? Isso está me fazendo sofrer, não era isso que eu queria. Era o tempo necessário para que Deus venha polir você, é o tempo necessário para Deus arrancar algumas coisas da sua vida. É um tempo necessário para você se aproximar de Cristo, porque se não fosse algumas tribulações que nós vivemos, nós não estaríamos aqui hoje. E Deus nos traz para mudar a nossa história, aleluia. Abraão esperou por 25 anos, ele recebeu uma promessa, Deus trouxe algo para ele, diz assim, vou te dar um filho. Deus falou para ele assim, em 25 anos você vai ter um filho? Não, vou te dar um filho. Que idade ele tinha? 75. Com quantos anos ele teve filho? Com 100. Era para ter antes? Até era. Mas ele tentou pegar um atalho. Aí Deus olhou e disse assim, amostradinho. Vou te dar mais uns anos. Você vê o que é bom. Demorou 25 anos. O povo de Israel demorou 40. Porque Deus mandou eles para o deserto para fazer um processo, para tirar algumas coisas, sabe? Como é que eu sei isso? Gente,
Deus manda 10 pragas sobre o Egito, tira eles. Na primeira vez que eles estão diante de um mar, eles viram o que Deus fez lá. Eles olham para o mar e dizem assim: estava faltando cemitério lá no Egito, que tu trouxe a gente para morrer aqui? Aí começa a murmuração. Aí Moisés: Senhor, dá um jeito aí. Está falando comigo, Moisés, manda que o povo marche, manda para dentro da água. Quando eles levantam o pé, o mar se abre. Moisés levanta o cajado, aquela coisa linda, eles atravessam. Todo mundo cantando, pulando. Deus é Deus, aquela coisa linda. Anda mais um pouquinho. Chegaram no lugar, dá uma sede, né? Vão lá, as águas de mar eram amargas. A murmuração pegou. Não tem água, e agora? Vou morrer de sede e tal. Deus vai lá fazer um milagre. Um pouquinho mais para frente. Estou com fome, vou morrer aqui. Deus manda pão do céu. Come pão do céu. Diz assim: nojo desse pão aqui, com vontade de comer uma carne. Mas murmuração. Deus manda as codornizes. Tá. Mas cada ponto, murmuração. E cada vez eles diziam: bom mesmo era lá no Egito. Só esqueciam, né? Lá no Egito eles matavam os filhos deles. Chicote no lombo. Porque é muito fácil. Às vezes nós olhamos para trás e dizemos assim: ai, parece que não tinha tanta luta quando eu não estava na igreja. Meu irmão, você estava condenado à morte. Hoje você tem a salvação nas suas mãos. Você passa a luta porque você está fazendo com que o inferno tenha medo de você. Por isso que eles lutam tanto para te tirar da presença de Deus. Deus sabia que aquele povo precisava do deserto para fazer um processo. Deus olha para nós, sabe que nós precisamos de um processo para tirar algumas coisas de nós. Mas quando eles estavam prontos para entrar, na última hora, eles mais uma vez murmuram do tempo. E Deus diz: não, chega, mais 40 anos para vocês. Sabe qual é o meu medo? É que por não saber esperar no tempo, por murmurar do tempo, por me permitir falar mal do tempo que Deus está me permitindo, Ele diga para mim: tu não estás pronto, volta. E passa mais um tempo. E aquilo que era um tempo de espera angustiante, agora se torna quase impossível. Como é que você administra o tempo? Como você está lidando com o tempo de espera? Deus não faz simplesmente para nos ver maus. Se Deus está nos dando um tempo de espera, é porque Ele sabe que nós precisamos atravessar esse processo. O tempo de espera, de gestação de uma mulher, é para que a criança esteja totalmente formada. O tempo de espera que você está tendo, é porque Deus sabe que alguma coisa precisa acontecer na sua vida, para que você tenha estrutura para lidar com aquilo. Davi recebe uma promessa, ele recebe uma unção, mas ele passa por anos fugindo de Saul, até que ele foi rei. Esse menino José passa por 13 anos. 13 anos parece muito. Se alguém dissesse para você assim: olha, tu vai passar essa luta, tá? Mas, pastor, eu não aguento mais. Não, Deus me revela que 13 anos ainda você vai passar por isso, depois Deus vai te dar vitória. Não sei se ia aguentar. Não sei. Mas eu tenho algo para te dizer. Aos 30 anos de idade, o faraó tem um sonho e eles vão até lá, onde parecia impossível de achar o garoto. Mas eles acham ele na masmorra, eles acham ele lá, retiram ele de lá, dão um banho nele, fazem a barba, cortam o cabelo, leva diante de faraó, ele interpreta o sonho do rei. O rei olha para ele, coloca ele como governador. Aos 30 anos de idade, ele diz: olha, vai ter 7 anos de fartura, mais 7 anos aí de muita tribulação, fome, pessoas vão morrer, e tu precisa de um cara inteligente aí que de repente possa te ajudar. Deve ter por aí alguém que possa te ajudar. Se precisar, estamos aí. Cara, ele se torna governador de todo o Egito. 30 anos. 31, 32, 33. Só que agora, os 13 anos tinham acabado. Você quer imaginar como é que era a vida de um governador da maior superpotência da época? Esse era o José. Passa-se mais 9 anos. Chega o tempo da fome. Ele tinha. Quem não tinha, eram os irmãos que colocaram ele naquela situação. Só que passou tempo demais para ele entender de que foi Deus que colocou ele naquele lugar. E até mesmo aqueles que machucaram ele foram usados por Deus para colocar ele naquele lugar. Sabe qual é o tempo da tua vitória? É quando você entender que até mesmo quem te pisou, quem mentiu a teu respeito, quem te fez mal, foi usado até pelo próprio Deus. Porque Satanás quis usar a pessoa, mas Deus pegou tudo aquilo que era para ser ruim e fez ser bom, para que você chegasse na posição que você está. E daqui a algum tempo é você que vai ajudar essas pessoas a se encontrarem com a vitória. Aleluia!
glória a Deus. E quando você pensa hoje no teu inimigo, ou quem colocou você nessa situação, você só pensa, não, só quero matar. Não, eu quero ver destruído. Não, porque me pisaram. É por isso que você está no processo. É que você não está bom ainda. Você precisa de mais um tempo de processo. Quando tinha lá 39 anos, chega aquele monte de caba safado diante dele, os irmãos dele. Se fosse uns anos antes, José cheio de poder, o que ia fazer? Soldado, por favor, enforque esses homens. Mas antes de enforcar, sabe quem eu sou? Aquele que vocês pisaram. E até cantar aquele, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Mas era o tempo de cura que ele precisava. Existe um tempo certo para a bênção acontecer na sua vida. E quando você se permitiu curar, e quando você permitiu entender de que até as lutas que você atravessou foram necessárias para tirar muita coisa de ti, você vai chegar no ponto que estava José. Ele olhou para os seus irmãos e disse, ei, tranquilo. Ele estava desesperado, né, José, vai matar a gente. Não, tranquilo. Sabe por quê? Deus usou vocês naquela situação para que eu estivesse aqui nesse tempo e eu pudesse salvar a vida de muita gente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, os últimos 9 anos da minha vida foram os melhores, porque eu só tenho comido do bom e do melhor, tenho vivido do bom e do melhor. Sabe com quantos anos morreu José? 110 anos. Se nós pensarmos em 110 anos, quanto tempo de tribulação ele teve? 13 anos? Quanto tempo de bênção então? 80. O que a gente não entende é que se você passar o processo quietinho, pianinho, adorando a Deus e confiando nele, o tempo da tua bênção será muito maior do que o tempo da tua tribulação. Vai ser muito melhor. Deus não vai permitir que você passe por mais tribulação do que bênção. Eu quero orar com você, coloque-se de pé, eu quero terminar a mensagem.